Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. E hoje é quinta-feira, então aqui na Jovem Pan você já sabe. Se você não sabe, eu conto pra você, não tem problema. Quinta-feira na Jovem Pan, a gente recebe nossa querida doutora Natália Rezende. Natália, bom dia, bem-vinda. Bom dia, já estou por aqui. Perfeito, e aí a gente vai falar de saúde, exatamente. Com Aliás, certeza. hoje você escolheu um tema, hein, Natália? Caramba, eu acho que 10 entre 10 brasileiros, não vou chutar fora, né? Mas 10 entre 10 brasileiros, 10 eu tô exagerando, mas uns 9 com certeza. Insônia. Insônia. É Pelo aquele... menos alguma vez na vida já sofreu com isso, já né? teve, né? A gente começa por onde, Natália? Porque tem... Eu não sei, na minha percepção, existem vários tipos de insônia, né? Isso. Aquela que você deita na cama e não dorme de jeito nenhum, vira pra lá, vira pra cá e volta pra cá, e aí tira a coberta, põe coberta e o sono não chega. Tem aquele que você dorme gostoso, de repente você acorda no meio da madrugada, do nada, e aí não dorme mais, né? Isso. Tem aquela insônia que você acorda no meio da madrugada, fica com medo de perder a hora, né? E chegar atrasado no trabalho. Aí que você não dorme mesmo, né? Não dorme mais mesmo. A gente começa por qual, Natália? Pela mais comum, que é aquela que a pessoa não dorme mesmo, Não né? dorme mesmo, né? Eu acho que é importante a gente falar, primeiramente, que insônia é uma doença, né? Não é simplesmente, eu tenho insônia e eu sou assim e pronto, acabou. Não. A gente precisa dormir bem. A gente realmente precisa disso. O nosso corpo, ele precisa do sono para ser algo reparador para nossa memória, para nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Essencial, né? Essencial. Então, insônia não é uma característica de cada um, né? Insônia é uma doença. E se ela acontece toda semana, por meses consecutivos, aí realmente a gente pode dizer que é um quadro crônico e a pessoa precisa procurar ajuda, independente qual é o tipo da insônia, né? Mas você tem toda a razão. Então é isso mesmo. Normalmente a gente chama de insônia inicial, aquela que a pessoa não pega no sono. Eu demoro a pegar no sono. Não consegue dormir mesmo, né? Isso. Depois tem aquela insônia de manutenção ou insônia terminal, que são aquelas insônias que a gente fica acordando no meio da noite, ou acorda e não dorme mais. Ou aquela terminal é quando, eu deveria acordar às 7 da manhã, mas daí eu acordo às 5 e não durmo mais, né? Às 4, por exemplo. E o sono não volta, né? E aí aquelas 2 horas de sono que ficaram faltando ali fazem muita diferença. Com certeza. Porque às vezes você dormir 5 horas por noite ou 7 horas, muda tudo, né? Com certeza. E na segunda metade da noite, a gente descansa mais. Porque a gente tem o sono mais reparador para essa finalidade, né? Então, perder a segunda metade da noite é pior ainda. É mais crítico ainda, né? Mas todo tipo de insônia pode acarretar problemas, né? Quais são esses problemas? Depressão. Então, a depressão ela pode ser uma consequência de não dormir bem, mas pode ser uma causa também. Né? A pessoa não dorme bem porque já está com deprimida, doença. já está com um quadro de depressão e aí isso acaba refletindo na vida toda com dela, certeza, inclusive né? no sono. No né? sono Principalmente, né? Exato. E a pessoa vai ficar desconcentrada durante o dia, estressada. A gente pode ter problemas, inclusive, com pressão alta, porque não está dormindo bem. Aumenta risco de diabetes, AVC, infarto. Nossa. Porque funciona mais ou menos como a apneia do sono, que você está fragmentando o seu sono e não está dormindo bem. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Uma pessoa que está fazendo uma noite de sono totalmente interrompida. Não está fazendo aquele ciclo de sono correto que faz o nosso corpo se regenerar para a gente poder viver bem no dia seguinte. Ou seja, o nosso corpinho chega uma hora e fala, não dá. Não vou aguentar. E aí começam a surgir todos os problemas, né? É bem isso. É mais ou menos assim, lógico, fazendo um parâmetro, né? Mais ou menos igual uma bateria de celular, né? Você chega no celular quando tá lá com 5%, aí começa a bater o desespero. Aí você liga na tomada, espera ele carregar até 7%. Não vai dar tempo, sai com o celular.
não vai dar certo. Não vai. Você Uma hora ele ficar... vai morrer. Exatamente. Você vai ficar sem celular na primeira hora do dia, né? Exatamente. E com o nosso corpo é quase isso, lógico. É um pouco mais complexo, né? Eu tô fazendo uma coisa bem simplista, mas é mais ou menos por aí. A gente precisa dormir bem para poder recuperar, né? Dá tempo do corpo se recuperar e no outro dia a gente tá bem, né? Exato. E a gente vai se habituando, né? Por isso eu disse lá no começo que é uma doença, porque muitas vezes as pessoas simplesmente pegam isso para si. Ah, eu não durmo bem. Não, mas desde quando? Ah, desde sempre. Né? Eu não durmo bem. Então, a insônia, ela pode sim ser genética, né? Aquela pessoa que já tem dificuldade de dormir, muitas vezes desde criança. Então, crianças podem sim sofrer com insônia, adolescentes também. Muitas vezes, adolescentes vinculados a questões de estresse, né? Questões psicológicas dessa fase da vida. E os adultos também. Então, insônia muitas vezes é causada por aquela ansiedade, estresse, problemas familiares. Então, é aquela coisa que a gente fica matutando, né? E quando a gente vai dormir, a gente não consegue dormir. Não desliga, né? A cabecinha porque a gente não fica... desliga. Agora, Natália, o ponto de partida. Ok, a pessoa... sabe que não está dormindo direito, demora para dormir, ou acorda, depois não consegue dormir mais, como a gente comentou. Qual é o ponto de partida? Ela precisa, obviamente, procurar uma ajuda profissional, Sim. né? Porque é uma situação que ela não vai conseguir resolver sozinha, muito difícil. Isso. Até porque, como você colocou muito bem, existem várias possibilidades que Muitas acabam causas. Né, chegando nessa questão da insônia. Ponto de partida, qual a primeira coisa, os nossos ouvintes estão acompanhando agora, nós falando de saúde, nossa, acontece isso comigo, não durmo de jeito nenhum. Por onde começa? Olha, é interessante que a gente, primeiro, se você acha que está vinculado a um quadro de ansiedade, depressão, aí acho que a gente poderia pensar no psiquiatra em primeiro ponto, né? Que é o médico que lida com essas questões, certo. Né? Ou um psicólogo também, né? Um terapeuta. Porque se ele julgar que é uma necessidade de também acompanhar junto com o médico psiquiatra, ele vai encaminhar. Certo. Assim como o psiquiatra também encaminha ao psicólogo. Então, né? se for uma coisa, né, o nosso ouvinte identificar como algo mais emocional, vamos dizer assim, o caminho de partida seria por aí, um psiquiatra ou um psicólogo para tentar identificar se realmente é esse o problema e qual a melhor forma de cuidar disso, né? Sim, de tratar disso. Né? Exatamente. E o sono, a insônia, os transtornos do sono, eles são abordados por vários profissionais na medicina, né? É uma área que se interliga, que a gente fala. Entendi. Então, otorrinos lidam com isso, neuro também lida com isso, os neurologistas, os psiquiatras, como eu já falei, às vezes até pneumologistas, por essa questão da apneia, Sim, né, do sono. Então, o legal talvez seja buscar um profissional que é especialista em medicina do sono. Tá. Porque eu, por exemplo, né? Eu sou especialista em rinite. Tá. Eu não sou especialista em sono. Eu sei lidar, né? Mas muitas vezes foge ali do meu conhecimento, porque eu não estudo isso todo dia. E tem profissionais otorrinos que estudam isso todo dia, só lidam com isso. Ah, então tem Neuros otorrinos também, que são especialistas em medicina do sono. Interessante, entendi. Então é legal. Começar realmente por alguém que... porque faz todo sentido, né, Natália? Sim. Isso é uma outra coisa que a gente também sempre comenta aqui no nosso Falando de Saúde, que essa área, principalmente, ela tem evoluído de uma forma muito rápida nos últimos anos, né? Então tem novas técnicas para corrigir ou para ajudar a resolver os problemas e tem novas técnicas para ajudar a identificar também quais são as causas desses problemas, né? Eu sei até de um exame, não sei se é exatamente esse o tema, que o pessoal vai dormir dentro de um hospital com aquele monte de eletrodos justamente para entender como é que tá o sono da pessoa, Eu né? ia falar dele exatamente agora. Perfeito. A gente tá em sincronia. Poxa, com certeza. Esse exame chama polissonografia. Polissonografia. E ele é usado muitas vezes para apneia do sono, né, para diagnosticar, bruxismo, outros transtornos de sono, como aquelas síndromes das pernas inquietas, que também existe, parassonias, que a gente chama, como sonambulismo, e insônia. Então, insônia, a gente também precisa usar esse exame para nos ajudar. E realmente, a gente pode fazer esse exame em casa. Muitas vezes o técnico vai, monta você todo ali com a parafernália. Você dormir na sua cama, né? Na sua cama. Mas a gente também pode fazer o exame na clínica. A vantagem de fazer na clínica é que se um eletrodo solta, o técnico vai lá te corrigir. Ele tá e na sua acompanhando. casa, não. Né? Pode acontecer.
acontecer isso. Então o exame é muito mais preciso, vamos dizer assim, se você fizer na clínica. Se né? a gente quiser ter certeza absoluta que assim, ele foi realmente bem feito, em geral a gente indica que se faça na clínica sim. Tá? Entendi. E ele vai diagnosticar muitas vezes, porque às vezes a pessoa acha que tem insônia e tem outros transtornos do sono. Tem várias doenças que a gente pode ter durante a noite e as pessoas nem têm conhecimento disso. Até porque você está dormindo, né? Exatamente. Então você nem percebe o que está acontecendo. Né? Igual quem ronca, né? Quem ronca normalmente não sabe que ronca. É alguém que conta pra ela que ela ronca, né? É verdade. Eu roncar, não. Eu não ronco, não. Não, nunca eu não ouvi. escuto. Nunca ouvi eu roncando. Exato. Lógico que não, né? Mas é interessante esse aspecto, né? Então, Natália, é isso. Eu acho que você que está ouvindo a Jovem Pan, está acompanhando a gente aqui, como a Natália falou, primeiro ponto, se você acha que tem realmente uma coisa, né, aquela questão da ansiedade, você vai deitar e fica pensando num monte de coisas antigas, né, que não resolvem nada na sua vida atual, mas você não consegue administrar aquilo, não consegue sozinho, ponto de partida talvez seja um psiquiatra ou um psicólogo. E se você não tem certeza, né, de repente, será que é, será que não é? Procura um profissional, né? Pode ser um otorrino ou um neuro, né? Com especialista em sono. Com especialização em sono mesmo. Exato. Porque aí a gente tem essas especializações para poder realmente ser expert em sono, né? Entender tudo da área e resolver o problema. Mais uma vez, né, Natália? A nossa frase preferida. Não. Ficar sem dormir não é normal, não faz parte da sua vida. Não. E você acha que tá tudo bem no dia seguinte, mas você poderia estar muito mais disposto, performar melhor no seu trabalho, na sua vida, né? Realmente ser mais feliz, porque privação de sono é tortura. Com certeza. Né? E insônia é uma privação de sono. É uma tortura. É uma tortura. Natália, tá bom o papo, mas a gente vai fechar o nosso Falando de Saúde por aqui. Variar. Pra variar, a gente sempre fecha na hora que tá legal, né? Mas você que tá acompanhando a Jovem Pan, se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, tem algum tema, né, Natália, que o pessoal quer que a gente traga aqui pra discutir, pra mostrar pra vocês, pode ser pelo Insta oficial da doutora Natália, @Natália Rezende Otorrino. A gente sempre lembra que Natália não tem H e Rezende é com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino, ou então pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, o 12997077791. Às vezes não dá tempo, né, Natália? A gente tá conversando aqui, eu não consigo ver o WhatsApp. Mas depois... eu pego lá todas as informações, a gente manda pra Natália e aí a gente vai ajustando com a turma. Natália, brigadão mesmo. Eu que agradeço. Antecipadamente já aquele tradicional bom final de semana. Afinal de contas, amanhã já é sexta-feira e na semana que vem estamos esperando você aqui novamente. Com certeza. Combinado. Abração, Natália. Abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau.